Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Baião de Três, o seu programa sobre política e sociedade em geral, sempre no YouTube e também por aí, sempre que você compartilha os trechos do nosso programa pelos aplicativos, pelo WhatsApp, pelo Telegram e por aí vai. Dessa vez, assim como na semana passada, a gente conta com um convidado. Então, na semana passada, a gente recebeu a Eliette Vieira, a presidenta do Sindicerco, e hoje a gente está com o nosso amigo Márcio Alexandre, jornalista e também um dos nomes mais aguerridos da imprensa moçoroense, da imprensa regional. Comigo ao meu lado também sempre o nosso companheiro de bancada, nosso amigo Luiz Costa. Então, sejam bem-vindos, Márcio Costa. Esse é o Baião de Três. Bom, e para começar, eu queria que a gente já pudesse começar com o nosso amigo Márcio, né? Então, antes de tudo, antes da gente passar para a pauta em si, Márcio, eu queria que você pudesse dizer aí, para quem não lhe conhece, obviamente, a gente sabe que a gente tem uma audiência qualificada, e eu tenho certeza que todo mundo que assiste, que costuma assistir o Baião de Três, conhece o nosso amigo Márcio Alexandre. Mas, porventura, caso alguém não conheça, aí eu pergunto, quem é Márcio Alexandre na fila do cinema? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer pelo convite, honrado demais estar aqui com vocês. Costa, meu amigo de longas datas. Jonatas, que eu já conheci também de outras primaveras. Bom, Márcio Alexandre é jornalista, essencialmente jornalista, também educador, sou professor da Rede Municipal de Ensino, sou bacharel em Direito e sou servidor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e tenho como principal meta na minha vida, missão, fazer com que as atividades que eu desenvolvo elas contribuem para que a sociedade que a gente viva seja mais democrática, seja mais plural, seja mais verdadeira e seja, sobretudo, aquela sociedade que dá oportunidade a todos. É isso aí, Costa. Dê o seu olá, dê o seu alô para a nossa audiência, por favor. Olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos dá o prazer de acompanhar o Baião de Três. Assim, hoje, para mim, especial, fazia tempo que eu tentava aqui trazer esse cara, que eu tenho uma admiração muito grande e sempre que posso estou lendo lá as matérias e tenho elogiado ele aqui no Baião de Três. Costumo dizer, estontas e amigos, que eu faço a comparação de Márcio Alexandre com a NBA, né? Quando a gente assiste a NBA jogar, a gente acha que jogar basquete é fácil, né? Você vai lá jogar, você não consegue nem acertar o aro, imagina a cesta. Então, quando a gente lê os textos de Márcio, a gente acha que escrever é fácil, né? Mas quando a gente vai escrever, não chega nem perto. Então, assim, né, vamos aqui tocar, né, esse baião, hoje com esse tempero aí especial, e realmente, assim, Márcio, ele tem essa característica realmente de se posicionar com a coragem muito grande, com a verdade e de uma forma assim que poucos fazem no Brasil. É isso aí. Aproveitando a citação de Costa à NBA, eu queria então já pegar esse gancho e dizer que eu considero o Márcio, né? E na NBA existe um termo chamado MVP, né? Não sei se você conhece, que é o Most Valuable Player, né? Um jogador mais valioso, que é aquele jogador que se destaca muito naquela temporada, naquela season, né? Do esporte da NBA, do basquete. E eu acredito que Márcio é o MVP da imprensa moçoroense, né? Eu acho que ele é o jornalista mais valioso que a imprensa moçoroense tem hoje. E não é só eu que digo. Eu tenho certeza que tem muita gente, porque eu já ouvi também muita gente dizendo isso sobre Márcio. Então, de coração, é sincero, você é o nosso MVP, o nosso jogador mais valioso, o nosso jornalista mais valioso. Mas, antes da gente entrar no papel do Boca da Noite, no seu papel também, Márcio, enquanto jornalista, a gente tem um outro assunto que a gente vai começar abordando aqui, que a gente vai partir do global para o local, e em termos globais, a gente queria dizer que o ex-presidente, provavelmente futuro presidiário Jair Bolsonaro, ele foi convocado a dar o seu depoimento, né? Então, para a surpresa de ninguém, porque aquela coisa cão que ladra não morde, quando ele se sentou à cadeira, o que foi que ele fez? Nada. Ele simplesmente ficou em silêncio. Então eu queria já começar com o nosso amigo Costa, depois passar para Márcio, para que Costa pudesse fazer a sua avaliação. E eu pergunto, Costa, é surpresa para você que ao sentar na cadeira Jair Bolsonaro ficasse em silêncio, ele que tanto fala, né? Fala pelos cotovelos e falou tanto, né? Quando ele pegava o microfone, quando ele tinha a oportunidade de falar, falava. É surpresa para você que agora ele tenha ficado justamente calado? Surpresa zero. Surpresa zero. E assim, se esse encontro aí fosse lá no cercadinho dele, onde ele falava um monte de bobagem, todo mundo aplaudia, tinha aquela plateia ali, então ali, aquele ambiente é um ambiente onde Bolsonaro está habituado a falar, onde ele se sente à vontade
de falar as asneiras que ele fala, assim como... Tem a claque para bater palma, né? Isso, o que ele falasse ali, a pessoa aplaudia, não era contestado. Qualquer jornalista mais sério que fizesse uma pergunta que saísse ali do script, do roteiro dele, era logo xingado por ele, xingado pelo entorno também, pela claque. Mas quando ele está em um ambiente mais sério, antes de chegar nessa questão do depoimento da Polícia Federal, a gente vê no encontro que ele teve lá, né, com outras nações, onde foi muito patético, ele conversando ali com os garçons, onde ele não tinha uma aproximação com nenhum líder, nada contra quem está lá servindo, o pessoal estava lá para cumprir o papel, mas é ali onde ele se ambienta. Bolsonaro ele não tem essa capacidade. E nessa questão do depoimento à PF, seria a oportunidade dele se posicionar, dele mostrar que realmente está sendo perseguido, dele mostrar as provas. Então, a gente vê as diferenças. É inegável que os dois maiores líderes políticos do Brasil hoje é Lula e Bolsonaro. Lula, ele foi, prestou depoimento a Sérgio Moro. Né? Existem vários momentos que esses depoimentos existem, a fala de Lula, existe o posicionamento de Lula. Então, quando o Lula ele foi acusado, ele não se calou, ele se posicionou e ainda disse, a história vai mostrar. Então, deixa eu para terminar, eu vou dizer, pegando a fala de Lula, quem fala daquele jeito não é gado. Já quem silencia, bom, aí fica cada um com a sua interpretação. Márcio, hoje, enquanto a gente grava esse programa, são 23, hoje é 23 de fevereiro. Daqui a 2 dias, a gente sabe, a gente comentou inclusive no último programa, que vai ter aquela manifestação em prol de Jair Bolsonaro, lá na Paulista, né, na Avenida Paulista e tudo mais. No último programa, eu lembro que a gente comentou um tanto sobre isso, e eu até fiz uma aposta. Eu acho que Bolsonaro, a ordem de prisão, não sei se como uma esperança mesmo minha, a ordem de prisão sairia dia 26, ou seja, no dia seguinte, na segunda. Mas aí, mediante esse depoimento que ele deu, em que ele ficou em silêncio, e sabendo que depois de amanhã ele vai ter que falar. Então amanhã, aliás, depois de amanhã eu acredito que ele vai ter que falar, porque ele vai estar diante da audiência da claque dele. Como é que você vê o presente e talvez o futuro a curto prazo de Jair Bolsonaro? Olha só como é interessante. No Brasil, vige o princípio da inocência. Então, você não é culpado até que uma sentença condenatória transitada em julgado declare isso. E, ao mesmo tempo, você tem no sistema da defesa e do contraditório a sua chance de falar Sim. no processo, ou nos autos, ou no inquérito. E aí o Bolsonaro, no momento que ele tem essa chance, ele não o faz. E não o faz por quê? Porque a gente, notoriamente, sabe de tudo que o Bolsonaro fez. Alguns dos crimes que ele cometeu foram à luz do dia. Né? Ele, naquela sensação de impunidade, na sensação de que ficaria eternamente no poder, ele não se comedeu. Né? Então, fez tudo aquilo do jeito que quisesse. A prisão do Bolsonaro, ela passa por um viés político. Qual é? Hoje se teme que ele vire Marte. Né? E, ao mesmo tempo, tem a questão da impunidade. A pena, a sanção, ela tem um caráter educativo. A meu ver, o princípio mais forte da pena é o seu caráter educativo, ou seja, ser exemplo para que outros também não cometam aquele mesmo delito. Então, acredito que a prisão de Bolsonaro, a não ser que ele cometa algo muito mais grave até a conclusão do inquérito, acredito que ela não ocorra. Acredito que vai seguir o trâmite do processo legal, do processo legal, vai ser denunciado, a PGR vai denunciá-lo, a Polícia Federal vai continuar colhendo provas e, ao final do processo, será dado ele como réu e essa prisão preventiva ou provisória, acredito que se não houver um flagrante, ou seja, se ele não cometer algo muito sério para ser preso em flagrante, preventivamente ou provisoriamente, eu acho um pouco provável. Márcio, uma pergunta adicional. Hoje, com Jair Bolsonaro inelegível pelos 8 anos, Sim. Quem é o principal adversário de Lula? Sei que a gente está em 2024 ainda, mas a política não funciona assim. As coisas não acontecem só lá em 2026. Sim. Quem é hoje o principal adversário de Lula para você? O bolsonarismo, ele surge com o Bolsonaro, e o nome já diz isso, mas hoje o bolsonarismo já existe sem o Bolsonaro. Sim. Tanto que você tem sim, condições de dizer, olha,
o bolsonarismo terá candidato em 2026 e, na perspectiva de hoje, para mim, é o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas. Ex-ministro de Bolsonaro, né? É provável que se ter o comportamento do Tarcísio de Freitas nessa relação com o governo federal, que tem sido uma relação republicana, né, democrática, se o bolsonarismo enxergar nele qualquer viés de traição, eles deverão enveredar pela Michelle. Mas eu acredito que hoje a Michelle não tem estofo eleitoral, né, capital eleitoral, que a catapulta uma condição de presidenciável. O Tarcísio de Freitas tem, porque, inclusive, ele governa o maior estado do país, né, a maior economia do país. De fato, perfeito. Costa, algum adendo, alguma colocação a mais sobre esse tema, sobre o bolsonarismo, Bolsonaro, o depoimento dele, ou o que vem aí pela frente? Não, sobre o depoimento, assim, com certeza, domingo, dia 25, ele vai falar muito aquelas falas que a gente já conhece, né? Sobre o bolsonarismo e sobre o Tarcísio de Freitas, eu concordo com o Márcio, só tem uma questão. O Tarcísio, ele se mostra ser mais moderado. Eu não sei se esse estilo moderado vai casar, né, com o que o eleitor bolsonarista gosta e aprecia. Eu ia usar outro termo, mas preferi o eleitor bolsonarista. Infelizmente, o bolsonarismo realmente, hoje ele se criou independente da criatura, do criador, né? O criador e criatura. Por mais que Bolsonaro seja preso, o bolsonarismo vai seguir, né? E talvez se transformar em outra coisa pior ainda, quem sabe, né? Infelizmente. Mas aí é isso. Então, assim, agora, vindo para um escopo mais local, eu comecei perguntando justamente quem é Márcio Alexandre na fila do cinema. Mas aí, Márcio, ele atua no Boca da Noite, que é um site, que é um blog de notícias, que há muito tempo já está aí, e que é um site que tem feito um papel que a gente esperava que outros organismos, outras mídias da imprensa moçoroense, região, enfim, também fizessem. Então, como eu comecei perguntando quem é Márcio Alexandre, agora eu pergunto o que é, para quem não conhece, obviamente, o Boca da Noite. Como é que funciona, o que é, se o Boca da Noite precisar de algum apoio, assim como nós precisamos também. Então, se o Boca da Noite tiver algum Pix, alguma coisa, a gente já coloca aqui, coloca o nosso Pix também. Então, fique à vontade e nos diga o que é o Boca da Noite para a audiência que ainda não sabe o que é, o endereço e tudo mais. O Boca da Noite, o www.nabocadanoite.com.br é hoje um site, né? Ele originou-se de um blog criado pelo radialista Guimar Nogueira, e aí, há um pouco mais de um ano, ele me convidou para fazer parte da equipe do blog, e quando o blog começou a ter um destaque maior do que o que a gente tinha planejado inicialmente, né? E aí eu faço aqui a ressalva de que ficamos muito surpresos, porque a gente já tinha aí uma série de blogs, uma série de portais, e de repente o Boca da Noite, que talvez seja hoje o caçula da imprensa moçoroense, ele começou a ter um número de acessos para além do que a gente imaginava, e mais que isso, repercutindo, né? Pautando outros órgãos e sendo espaço de debate, e em alguns locais sendo instrumento de debate em alguns locais. Então, o portal Boca da Noite, eu edito, eu também escrevo para ele matérias, eu escrevo alguns artigos, a gente tem a Pedrina Oliveira, que escreve matérias policiais, a gente tem o Daniel Bastos, que escreve esporte, tem o próprio Guimar, que também escreve muito mais no viés político, e a gente faz aquilo que se espera, e parece que é chovendo molhado, mas infelizmente hoje não tem acontecido isso. O Boca da Noite faz aquilo que se espera de um órgão de imprensa, faz jornalismo. E o que é o jornalismo? É o exercício do divulgar notícias com os dois lados, com a ética, com a correção, com a isenção, com o propósito de levar às pessoas várias versões sobre o mesmo tema. E no nosso caso, a gente que tem sido muito vigilante naquilo que a gestão municipal não tem atendido à sociedade, a gente não tem levado muito o outro lado, porque, lamentavelmente, a gestão não nos atende, não nos responde. Pra você ter uma ideia, nós temos demandas, enquanto jornalista, da primeira matéria que nós fizemos, que foi no final de 2021, quando eu entrei no Boca da Noite, perguntando sobre o reajuste do piso de 2022, e uma outra que foi uma das primeiras denúncias que a gente fez muito séria, que foi um contrato de 20 milhões da prefeitura com a SAMA, que eu já fiz pesquisa de todas as montas, e não sei, eu não estou dizendo que não exista. Eu, Márcio Alexandre, editor do Boca da Noite, não sei de fato
como é a contrapartida da Sama no contrato de 20 e poucos milhões assinado logo que o Alisson Bezerra tomou posse, né? Logo que ele assumiu a titularidade do Palácio da Resistência. Alguns meses depois, o contrato é de fevereiro, a gente começou a falar sobre esse assunto lá para março de 2021, e aí, até hoje, nós não temos resposta ao que a gente apresentou de questionamentos à Secretaria Municipal da Comunicação Social. Perfeito. Você meio que respondeu algo que eu ia perguntar, mas por curiosidade eu vou seguir e vou perguntar. Não é raro eu acessar as notícias do Boca da Noite e lá no finalzinho do texto o Boca da Noite entrou em contato. Tem sempre assim, né? O Boca da Noite. Eu queria até que não tivesse, né? Eu acho que todo moçaranense queria que não tivesse, mas tem, né? Quase todo texto jornalístico que o Márcio, o Boca da Noite, precisa investigar algum valor, alguma papelada, algum documento, alguma resposta que precise ser dada, está lá no finalzinho do texto. O Boca da Noite procurou a Secretaria de Saúde, procurou a Secretaria Municipal de Educação, procurou a Secretaria Municipal de Comunicação, mas até então não obtivemos retorno, não obtivemos resposta. Qual é a sua sensação? Quanto tempo você tem de jornalismo? 27 anos. Pronto, você tem praticamente tem quase a idade do prefeito de Mossoró só de jornalismo. Né? Qual é a sua... Porque certamente você já fez esse tipo de indagação, né, a outros setores, a outros organismos, instituições, enfim. Qual é a sua sensação? O que é que fica toda a vida que você precisa insistir? Você falou há pouco que você tem resposta de 2021, né, ainda pendente. O que é que fica? Qual é a sensação? Fora o lamento. Fora o lamento, qual é a sensação que fica com 27 anos, quase 3 décadas de jornalismo, ao não receber essas respostas? A sensação que eu tenho é de que a gente está lidando com uma gestão totalitária, autoritária, centralizadora, não democrática. Tudo isso que a gente viu no governo federal, a gente tem no plano municipal e, inclusive, com uma outra feição muito ruim e muito terrível, que é a história do gabinete do ódio. Que em Mossoró, não sei se financiado pelo governo municipal, não sei porquê, mas existe também um gabinete do ódio. Numa das matérias que nós fizemos, e de cunho muito forte, que era sempre sobre essa obscuridade que ronda os contratos da gestão municipal, nós contactamos a Secretaria Municipal da Comunicação Social. A titular hoje é uma jornalista, uma mulher, a quem eu denoto meu respeito, a quem eu admiro já estar recém-formada, tem pouco tempo de formação, mas já está num cargo tão importante. Isso, então, revela a capacidade dela, né, para estar lidando com a questão. E de tanto a gente dizer que falava com a gestão municipal e que não tinha esse retorno, ficou para alguns a ideia de talvez nós não fizéssemos esse contato. E aí a gente precisa lidar com as armas que nós temos também. Numa das matérias que nós fizemos, nós colocamos lá o print da conversa que nós tivemos com a secretária. Né? Porque, inclusive, para questões judiciais, a gente tem sofrido processos. Sim. Né, de vereadores que não concordam com a nossa posição, acham que a gente precisa estar sempre batendo palma, a gente bate palma quando precisa bater palma, mas a gente questiona quando precisa questionar, que essa é a função principal do jornalismo, é questionar. E aí nós colocamos lá o print da conversa. Alguns setores desse gabinete do ódio, então saiu aí, porque o jornalista Márcio Alexandre, que é tão ético, é tão honesto, e está sendo misógino com a Valéria Persali e tal. Jamais. Agora, nós precisávamos dizer que nós precisamos desenvolver nosso papel. E toda vez que nós precisarmos colocar print, seja com a Valéria, seja com o próprio Alisson Bezerra, seja com o presidente, com quem for, a gente vai, porque é isso. Jornalismo que não incomoda, não é jornalismo. Sim. O Roberto Darton dizia que se a gente não fizer isso, se a gente não estiver questionando, buscando os vários lados, a gente está sendo mero inculcadores de notícias de forma unilateral, em que o leitor é só receptáculo, não é. O leitor, ele é aquela pessoa que está ali para receber informação com a perspectiva de que isso lhe traga um debate, lhe traga uma reflexão, lhe traga a possibilidade de contribuir para que isso melhore. Perfeitamente. Costa. Então, antes de fazer uma pergunta ao Márcio, a gente vai fazer aqui um comentário. Deixa eu só colocar uma coisinha que eu lembrei agora. Na ocasião em que vocês foram perseguidos, e eu acredito que não tenha sido só uma vez, né? A gente fez um programa e a gente debateu sobre isso, né? A gente falou sobre o caso, prestou
o nosso repúdio a essa perseguição, porque a gente sabe que isso aí é perseguição, né? Então, reforçamos mais uma vez, agora ao lado de Márcio, o nosso repúdio a esse tipo de ataque, de perseguição a uma imprensa séria, uma imprensa justa, uma imprensa que está, inclusive, tentando ir atrás do outro lado, ou seja, o lado da gestão, mas o lado da gestão não tem interesse em divulgar o próprio lado para a imprensa que a procura, só para a imprensa que, infelizmente, ela acha e convém que é mais interessante divulgar. Perdão, Costa. Então, vamos lá. Antes de fazer alguma pergunta, Márcio, eu queria só fazer um comentário e fazer esse paralelo muito bem entre o governo federal e esse governo municipal. É muito nítido, é muito assim, palpável que o modus operandi é o mesmo. Nós comentamos aqui no início do programa o silêncio de Bolsonaro, que ele só se sente bem onde está ali com sua claque. Então, uma gestão que só se sente bem indo aos programas, respondendo aos jornalistas que batem palma a ele, a gente não pode chamar isso de um gestor democrático. Alisson, enquanto gestor, ele é o prefeito de Mossoró. Então, a gente vê comumente Alisson nos meios de comunicação aqui em Mossoró. Mas vocês reparem que ele só vai àqueles locais onde ele é muito bem recebido, onde o pessoal vai lá e bater palma para ele. Esse não é o papel de um gestor. Ele pode fazer isso enquanto campanha eleitoral. E a impressão que eu tenho que Alisson, desde o primeiro dia que ele sentou lá na cadeira do Palácio da Resistência, que ele confunde as ações de um gestor com as ações de um candidato. Mas vamos lá, aqui aproveitar, né, Márcio aí. Márcio, é o seguinte, eu queria comentar notadamente sobre duas matérias. A primeira de uma matéria que você revelou um contrato de 3 milhões com a Secretaria de Saúde, com uma empresa lá em São Tomé. A empresa é São Tomé Distribuidora, lá em Monte Alegre. Pois é São Tomé que só acreditava vendo. Então, pronto, até casou bem. Até. Então, assim, deu muita repercussão, a prefeitura chegou a emitir uma nota, chegou a desqualificar, né, isso também não é surpresa, o jornalista, o portal, e, por fim, acabou ali cancelando, né, isso aí. Como é que o jornalista, nesse momento, se sente cumpridor e, assim, realmente é o que faz você estar do lado da verdade e escrever o que eu imagino? Se isso seria cancelado se não fosse a matéria do Boca da Noite? A gente recebe diariamente muitas denúncias mesmo de irregularidades na gestão municipal. E aí, o que é que a gente faz? A gente só publica uma notícia, ou um artigo, ou uma reportagem, quando a gente colhe todos os elementos que comprovam que aquela denúncia ela tem veracidade, ela procede, e a não execução daquele ato que a gestão está fazendo vai trazer benefício para a sociedade. Nós recebemos essa denúncia, e aí eu também sou, já citei no início, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino e sou também servidor da UERN. Então, eu não tenho uma dedicação exclusiva ao jornalismo. Faço por esse diletantismo, faço porque acho que preciso contribuir com o jornalismo e com Mossoró. Também faço por gratidão a esse ofício que aprendi com os grandes, com Candé Queiroz, com Dorian Jorge Freire, né? Então, faço por essa gratidão também. E fui apurando, só que quem deu primeiro a notícia foi o De Fato. De Fato deu a notícia, mas nós recebemos primeiro. E aí, depois que o De Fato deu, a gente, acho que à tarde a gente também deu a mesma matéria, e aí começou -se a se desenrolar. E a gente percebia que, de fato, existia problemas naquela licitação. Aquela empresa, por outros elementos que nós tínhamos, por outras informações que nós tínhamos, por outros documentos que nós tínhamos, aquela empresa dificilmente existiria. E quando foi essa matéria acho que sai na terça ou na quarta-feira, na sexta-feira, a gente passou fazendo mais matérias sequenciais sobre o tema. Na sexta-feira, a prefeitura solta uma nota, estão desmerecendo, é mentira, é fake news, essa postura violenta, virulenta de quem não tem um argumento e não tem algo para provar em contrário. Beleza. Quando foi no dia, acho que na segunda-feira ou terça da semana seguinte, os vereadores Tony Fernandes, Omar Nogueira e Paulo Igor, eles já então saem com aquele vídeo bombástico de que a sede da empresa não existia. E aí... Eles foram em loco, né? Foram em loco lá. Então a casa caiu, como se diz no linguajar policial. A casa caiu
Não restou outra coisa a prefeitura fazer senão, primeiro, aí ela tira uma carta de seguro, eu escrevi sobre isso. Se era carta de seguro, se era habeas corpus preventivo, mas de fato era algo que não cola. Mandou para o Ministério Público dizendo que investigasse, que a gente já estava investigando. Ei, cara, a imprensa já estava dizendo que tinha problemas. Qual era a dificuldade de aceitar isso minimamente? Qual era a dificuldade de dizer, olha, não vamos desmerecer, deslegitimar o papel da imprensa, porque de fato é possível investigar isso aqui. E aí nós temos uma outra situação com a Procuradoria do Município, um outro caso que a gente também denunciou, e a Procuradoria-Geral ironizou uma matéria que a gente fez, né? Disse assim, no áudio, né? Disse assim, é porque vocês não entendem licitação, não sei o quê. Beleza, a gente não entende licitação. Aí, essa procuradoria, que é tão diligente em licitação, que é tão competente nisso tudo, faz uma licitação em que claramente, eu que não entendo licitação, o cidadão moçorense que não entende licitação percebia que tinha um problema ali. E eles foram obrigados a reconhecer. Porque de fato tinha um problema. Por que é que eles não reconheciam de imediato? Por que é que eles fizeram esse estardalhaço todo? Por que é que eles ficaram, sabe, entornando o caldo, ficaram ali cozinhando? Essas são perguntas que quem tem que responder é a gestão. Sim. E aí, qual é a nossa sensação, enquanto jornalista, que contribui para que isso não se configure, porque ia ser um dano de 3 milhões aos cofres de Mossoró. Como é que a prefeitura ia fazer futuramente para que essa empresa reparasse, eu não sei, mas que ia ter um dano de 3 milhões de reais, de pelo menos 3 milhões de reais, nós iríamos ter. Então, qual é a nossa sensação? É de que a gente faz aquilo que o jornalismo pede. A gente investiga, a gente recebe a denúncia, a gente cruza dados, a gente vai atrás de informações, a gente faz pesquisa. E tem outros casos aí que, com certeza, mais cedo ou mais tarde vão ser trazidos à baila, porque são muitas coisas que a gestão não tem a transparência que diz ter. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se Costa, que também é servidor municipal, se ele já conseguiu. Eu sei quanto recebo, mas não sei quanto ganho. Porque o salário sai no dia útil, chega dia 15, dia 20, eu não consigo acessar o meu contra-cheque. Já teve esse problema. Na minha conta está lá, mas recebeu R$1.000. Mas eu não sei o que é salário base, eu não sei o que é benefício pessoal, eu não sei o que é gratificação, porque eu não tenho aquilo que é meu. Imagina um cidadão comum que não é cidadão comum no sentido de não ser servidor público, que precisa de uma informação. O site da Transparência da Prefeitura de Mossoró é um labirinto. Ele foi programado para quem vai pesquisar lá desistir. Eu digo isso porque eu faço isso como cidadão, como servidor e como jornalista. Eu já passei por isso. Eu já tentei, na época, enfim, dos ofícios da Câmara Municipal, tentar acessar muitas contas municipais, muitos contratos, documentos, e está lá o PDF, só que o PDF não é clicável. Está lá o link, só que o link não funciona. Então, assim, entre colocar só a ilustração de algo e, de fato, não colocar, é melhor não colocar logo, né? Porque senão você está enganando a população, mostrando que tem uma transparência que, na verdade, de transparência não tem nada, né? O que tem é só uma obscuridade entre você e aqueles documentos que você precisa acessar. Eu não sei se você vai fazer uma pergunta, mas eu queria fazer... Vamos lá. Eu queria aproveitar a presença de Márcio aqui, nem estava planejado essa pergunta especificamente, mas como o Márcio Alexandre demorou para a gente conseguir trazê-lo aqui, então eu queria explorar um pouco mais a presença dele aqui e queria saber, aproveitando que a gente já está em fevereiro, o cenário eleitoral vai cada vez mais se afunilar, vai ficar mais quente, como é que você, jornalista, você, Márcio Alexandre, enxerga esse cenário de sucessão ou eventual continuidade, sim, especificamente no caso da Prefeitura de Mossoró? Jonathan, você que é um homem de mídia, de tecnologia, eu não sei se ainda existe um programa, chamado Second Life. Sim, é um jogo, né, de simulação de vida. Sim, né? Sim. A minha percepção é de que Mossoró vive um Second Life, né? Então, aquilo que a gente vê, pronto, quando eu sair daqui, onde a gente está gravando, eu vou passar por uma rua com buracos, eu vou passar por uma UBS que não abriu hoje, eu vou passar por uma UBS que não teve remédio ontem, eu vou passar por uma escola que está caindo aos pedaços, eu vou passar por um servidor que está insatisfeito, eu vou passar por um gari que não recebeu o vale alimentação. Isso, daqui onde eu vou para minha casa, aqui onde eu moro, no Alto São Manuel, isso é muito palpável, isso é visível, mas no cenário que o prefeito consegue levar à população, isso não existe. E por quê?
Porque as pessoas, parece-me que elas só estão atentas àquilo que está posto na rede social. E aí, se vejo hoje o prefeito como franco favorito, né? Então, dificilmente, sem uma hecatombe política, dificilmente ele perde essa eleição. No cenário de hoje, Sim. 23 de fevereiro de 2024. A gente sabe o quanto a política é dinâmica, o quanto vai ter arranjos, o quanto vai ter articulação, porque para que a gente chegue lá no dia em outubro e deposite o nosso voto lá na urna eletrônica, até lá muita coisa vai se rolar para que as chapas sejam postas para que a gente vote. Então, tirando isso, dificilmente ele vai ter uma dificuldade de se reeleger. E por quê? Porque, a meu ver, a gente não conseguiu, eu digo, a gente, quem faz a política do ponto de vista da oposição, não conseguiu ainda encontrar os meios de mostrar para a sociedade que a Mossoró que está nas lives, nas transmissões, nos rios do prefeito, não é a Mossoró que a gente, enquanto jornalista percebe, enquanto cidadão percebe, o quanto pessoa do dia a dia sabe que não é assim. Isso é muito palpável, isso é muito perceptível, isso é muito danoso. Por que danoso? Porque cria-se um submundo em que as pessoas pensam que está tudo muito bem, e não está. E não está. Eu estive lá na terça-feira, acho que 20, eu estive lá na obra do Centro Comercial do Mossoró. Contei 5 funcionários da empresa que estava prestando serviço. A obra começou 15 de janeiro. Até agora só está retirado o asfalto. Quando é que vai terminar essa obra? Então, o que é que o prefeito está fazendo? Enchendo o Mossoró de tapume para dizer que o Mossoró é um canteiro de obras, para no dia da eleição dizer que está fazendo alguma coisa. Então, se a oposição ou quem quiser concorrer com ele não encontrar o antídoto para mostrar o que é real, então ele vai continuar navegando em mares tranquilos. Eu ainda queria fazer mais uma pergunta, se você não for fazer. Vou. Você vai fazer alguma? Você quer fazer logo a sua? Faça logo a Quero minha. fazer a minha logo, Faça logo a sua. Trás. Mas, por falar em rede social, e quando você vê as redes sociais da Prefeitura de Mossoró, eu tenho a impressão que eu estou Na Suíça. em Dubai, na Suíça. E, assim, eu quero também, mais uma vez, explorar uma outra matéria sua do Boca da Noite. Certo. É sobre o anel viário. Né? A Prefeitura está propagando aí como a maior obra de Mossoró de todos os tempos. Então, toda essa obra, como é que você enxerga essa obra, né, em termos municipal e federal? Vamos lá. Eu nunca vi, sempre se tem a briga de políticos por paternidade de obra, mas eu nunca vi uma desonestidade tão grande no início de uma obra. Olha só, você tem uma obra de 67 milhões e 800 mil reais, em que a prefeitura vai entrar com 7 milhões, talvez nem entre com 7 milhões, menos de 7 milhões. Cerca de 10%, né? 10%. E o prefeito faz aquele estardalhaço, faz um comício para anunciar uma obra como se fosse dele. Que coisa estúpida, que negócio desonesto, que coisa, uma barbárie com o dinheiro público. Nós temos um princípio federativo, nós temos a União, o governo federal, o governo estadual e o município, eles agindo ali, interdependentes e harmônicos entre si, e a União ou o Estado, quando aparece essa demanda de uma obra, ela vai carregar o recurso e vai apresentar. O projeto foi aprovado no Ministério dos Transportes, a Caixa Econômica Federal, que é um banco público do governo federal, está carregando os recursos, e aí o prefeito... Eu li todas as matérias, que distante são uma matéria, o prefeito visitou o terreno, o prefeito tirou uma bicicleta do canto, o prefeito afastou uma pedra. E nenhuma delas tem dizendo que o governo federal está bancando 60 milhões dessa obra. Que absurdo! Então, mas aí nas redes sociais, o jornalismo hoje, ele é digital, e você só consegue carregar um volume bom de acesso se você mandar os links. De repente, chega quando eu mando a matéria, que a gente manda a matéria, mas não é o prefeito, não, o prefeito está dizendo que foi ele. Não foi, cara. Pô, que absurdo. Então, dizer o óbvio, é uma obra que a gente conseguiu aprovar o projeto, a gente está caindo com 7 milhões, o governo federal está bancando 60 milhões. Que dificuldade é essa de ser honesto? Que dificuldade é essa de ser verdadeiro? Que dificuldade é essa de dizer para o povo que ele, enquanto gestor, tem um mérito de garantir 7 milhões e ele conseguir a obra? Simples, cara. Então, a gente leu todas as matérias do município, não tem nenhuma
citando. A gente tem aí eu ouvi em rádios, né? Aí a rádios reproduzindo, a prefeitura vai fazer uma obra de 68 milhões. E aí, o meu questionamento enquanto jornalista, inclusive, não sei se é fato da época, ninguém pergunta assim, prefeito, esses 68 milhões é toda a prefeitura? Ninguém pergunta. O prefeito dá uma entrevista em qualquer rádio, qualquer jornal, qualquer videocast, qualquer podcast, ninguém pergunta. O que jornalistas estão fazendo? Qual é a ética que se assenta o jornalismo que esse pessoal pratica? Qual é a bússola moral desse jornalismo que se pratica hoje, que não faz uma pergunta mínima, não é desrespeito ao prefeito, não é colocar em situação vexatória, não é colocar em condição humilhante, é só perguntar. Ser justo, ser honesto, ser verdadeiro. É todo o dinheiro do município, que não é, porque a Prefeitura de Mossoró, por mais rica que seja, não tem como bancar uma obra daquela monta. Não tem, porque é obra estruturante que o governo federal sabe onde está precisando, o projeto foi aprovado, o governo aprovou, está pagando, e o prefeito, né, só quer os louros. E é interessante, com uma coisa muito significativa. Quando a imprensa começou a divulgar presídio penitenciário federal de Mossoró, aí a gestão disse que não era de Mossoró. Mas agora o anel viário é de Mossoró, mas não é do governo federal. O governo federal está pagando, mas não é dele. E tem mais. A desonestidade é tão grande, é tão gritante, é tão latente, é tão horrorosa, que mudou o nome do projeto. É Rodo Anel Norte. Aí ele bota anel viário. Para criar toda a mídia na perspectiva azul dele. Sim. E ninguém imaginar que tem qualquer real do governo federal. E quando era ao contrário, que ele precisava divulgar algo de Bolsonaro, a gente sabe que ele não tergiversou. Ele divulgou quando era do governo Bolsonaro, que chegava com uma coisa aqui, que tem algum empréstimo e tudo mais. Ele não tergiversou, ele divulgou mesmo. Inclusive desfilou em caminhões das maiores fraudes eleitorais que nós tivemos. Sim. Os caminhões que foram emprestados, e ele saiu dirigindo aqui para a cidade, dentro dos caminhões, dizendo que a prefeitura tinha ganho. A prefeitura não ganhou, eram emprestados. Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que dá para a gente já começar a encerrar, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, então a minha última pergunta é ainda mais específica, né? A gente veio do Brasil, a gente veio da esfera federal, entrou na questão municipal, do executivo, e agora eu quero ir para o legislativo municipal, né? Ou seja, para a Câmara Municipal. Na sua ótica aí, quem são os franco favoritos? Quem são os cavalos de Troia? Quem é que está vindo aí pela primeira vez ou mesmo tentando retornar que pode surpreender? Qual é a sua análise que você faz hoje? Essa engrenagem, como disse a vocês, né, ela está sendo construída agora para, nas convenções, se lançarem as chapas. Eu penso que um nome que surge e me perdoe o nome, eu não lembro, mas o candidato que deve surgir como grande favorito é o que o prefeito vai apoiar, um rapaz lá do Alto Sumaré. Isso já tem trazido muita ciumeira na base, porque o prefeito tem 16 vereadores, né? 17 vereadores, são 23, você tem o presidente da Câmara, que está com ele também, sim. E tem 7 que são da oposição, e tem o Osaniel ali, né? Está quase na situação já. Quase na situação, né? E isso é interessante lembrar, porque nós temos aí uma comissão especial de inquérito para ser instalada. A oposição garante que tem o 8º voto, e esse 8º voto vai sair da situação, né? Então, acredito que dos que tem hoje, né, você tem na oposição, acredito que Marleide, ela garanta a sua reeleição, né? O desafio do PT em fazer mais de um nome vai advir da situação da federação, porque a federação é PT, PV, PCdoB, sim. Né? Então, se vier Omar, parece que está vindo para o PV, e Pablo do PSB, aí você já tem a Aline Couto, né? Então você tem aí a federação deve fazer 2 a 3 nomes, né? Sem esses nomes mais densos, né, que já tem mandato, né? A perspectiva é que o Pablo, que quer continuar no PSB, não deixe Rafael Mota levar o PSB para o governismo. Então, você tem aí a federação fazendo 2, 3 nomes. Na base, o prefeito trabalha para eleger muita gente, né? E trabalha também para descartar muita gente, né? Trabalha para descartar muita gente. Nós temos 3 vereadores altamente insatisfeitos, porque já percebem que são eles que vão ser rifados, né?
Eu acredito que o líder Genilson vai ter estrutura para se reeleger. Raério vai ter estrutura. Eu acho que vai para o partido que vai garantir, porque o PSB está ali sob o comando de Paulo Linhares, né? E acredito que o nome, se Raério for para lá, o nome que deve ser eleito, se continuar lá, deve ser o dele. Você tem o Solidariedade, não existe mais, aí, mas se o Tony for candidato a vereador, deve ter uma reeleição assegurada, que provavelmente não vai. Né? Os outros vereadores percebam assim, uma opacidade muito forte, que fica até difícil você mensurar quem é, porque o Legislativo diz que construiu mais de 6 mil proposições, e na minha perspectiva, na minha visão, eu não vi grandes temas sendo discutidos ali, a não ser aquelas questões levadas mais pela esquerda, pela oposição. Né? Você não tem uma obra dessa. Eu, inclusive, tenho conversado com engenheiros e com pessoas que acompanham o Mossoró. Acredito que o início da obra, essa semana, é um erro. Deveria ter se feito coisas mais fundantes antes de começar já a construir estrada. Então, aí era um debate que era para ter ido para a Câmara. Como é que vai ser? O que é que isso vai mudar na mobilidade? O que é que isso vai mudar durante o trajeto da construção? O que é que vai trazer de dificuldades para quem precisa acessar aquela parte do Alçomanel e não tem ainda essa estrada? Porque vai mexer em algum canto até que a estrada fique pronta. Então, eu particularmente não vejo muito debate, né, do ponto de vista de grandes temas ali no Legislativo, e isso faz com que nós temos que, infelizmente, atestar que a eleição vai se dar por aquele viés coronelista, aquela coisa assistencialista, e aí parece que quem tiver mais bala na manga que vai conseguir, né, aos 45 segundos tempo, salvar uma reeleição. É o legislativo sendo o legislativo que sempre é, né, o que praticamente sempre foi. Antes da gente fechar, normalmente quase sempre a gente faz uma indicação cultural aqui, e hoje eu queria deixar essa indicação cultural para você e queria que você defendesse aí a sua indicação, seja lá de livro ou de filme. Se você conseguir em um minuto aí para a gente seduzir a nossa audiência com a sua indicação. Cara, olha, nesses tempos de hoje, né, que a fala do presidente Lula, o presidente Lula botou o dedo na ferida, né? Uhum. Os extremistas aí querem levar para o lado errado, mas Lula fez o que devia ser feito. Aí eu penso muito na perspectiva do Tolstói sobre a guerra, né? Lá no Guerra e Paz. Né? A Lisa, ela pergunta, os homens não conseguem viver sem guerra, né? Porque o Pierre, o marido dela, vai para a guerra, e aí eu penso que, como o Tolstói dizia, a guerra só revela o pior do ser humano. E diz mais, uma vitória numa guerra é por obra do acaso, porque você nem dá para você seguir muito o que o comandante diz, nem dá para você ver muito no meio daquela fumaça toda. Sim. Então eu indico aqui para quem puder ler o Guerra e Paz, não é uma leitura fácil, é uma leitura como quem leva uma mochila nas costas subindo uma montanha, mas é necessária, né? A leitura é necessária. E uma outra para quem gosta do jornalismo, para quem gosta de entender como é que a gente consegue construir, é o próprio o Beijo de Lamoré, do Robert Darnton, que eu acho um livro fundamental para quem pensa, inclusive para algum estudante de jornalismo que esteja querendo trilhar nesse caminho também, são essas minhas duas indicações. O Beijo de Lamoré, do Robert Darnton, e o Guerra e Paz, do Tolstói. Eu pensei que você ia dizer A Sangue Frio. Gosto muito também do Capote. Né? Capote é massa. Bom, então é isso. Vocês viram que hoje não foi um programa, foi uma aula. Né? Então foi uma honra a gente contar com o Márcio Alexandre aqui. Tenho certeza que Costa também aproveitou e gostou bastante. A nossa audiência também vai gostar. Então, creio que hoje tenha sido um programa riquíssimo. Né? A gente falou do Brasil, a gente falou de Jair Bolsonaro, falamos de Lula agora no final, né? Começamos mal no sentido de falar de Bolsonaro, terminamos bem falando agora de Lula, né, nesse sentido. Falamos da questão do executivo municipal, do legislativo municipal, e Márcio deu aí colocou no horizonte aí o que é que ele enxerga dos cenários que vão se colocar à frente aqui. Então, esse foi o 26º episódio do Baião de 3. Agradeço aos nossos patrocinadores, aos Cinde Hoteleiros, aos Cinde Guardas, a Zezinha Fernandes, ao Lindo Castro Nogueira. Mais uma vez, diga o site do Boca da Noite, por favor, Márcio. www.nabocadanoite.com.br. O Boca da Noite, só para encerrar e agradecendo a honra de estar com vocês, o convite e me colocando à disposição
para eventual possibilidade futura de repetir a nossa presença. Claro. O Boca da Noite, a gente, essa equipe pequena, é o caçula, mas a gente está caminhando aqui para consolidar, né, dizendo aqui em primeira mão, a média de 100 mil acessos mês. Né? A gente, janeiro e fevereiro, a gente passou disso, mas foi muito sazonal, a gente teve esses fatos aí dessa licitação. Só uma das matérias nos trouxe 40 mil acessos, né? Então, o moçorense não está alheio a essas coisas obscuras que a gestão... Então, 4 matérias que nós fizemos, elas têm juntas mais de 100 mil acessos, né? Essa do Nisvaldo, que é o nome por trás da empresa, ninguém sabe nem quem é. Nisvaldo recebeu auxílio emergencial, né? E ganhou uma licitação de 3 milhões de reais. Então, nós estamos nos consolidando como um portal com 100 mil acessos mês. E isso nos honra muito e aumenta a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, jornalismo. E quando você diz fazer jornalismo, não precisa justificar, é jornalismo. É isso, é isso. Então, amigos, amigas, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Márcio. Novamente, obrigado pela sua presença. Desde já fica o convite para que você possa voltar outras vezes. Costa também, muito obrigado, como sempre. E esse foi o 26º episódio do Baião de 3. Então, é isso. Falou, valeu, até mais e tchau.